Shalom, igreja! Tudo bem? Mais uma vez aqui nesse canal que é muito especial pra mim, falando de um assunto que eu amo muito e eu espero mais uma vez poder tirar suas dúvidas e te abençoar de qualquer maneira, né? Ser instrumento nas mãos do Senhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre o perfil. Lembra que lá no primeiro vídeo a gente falou de um perfil que nós preenchíamos a respeito das crianças, características sobre o passado, enfim, várias características dela. E hoje eu vou falar pra você o que a gente acredita ser um perfil amplo ou o que a gente acredita ser um perfil mais... Existe, né, aqueles boatos de que adotar demora muito, de que a pessoa espera aí 9, 10, 11 anos para adotar. E aí algumas pessoas falam que é a burocracia, outras pessoas falam que é o fórum, de que os conselheiros não estão se preocupando com as crianças que estão abrigados. Enfim, muitos tabus, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Bom, então primeiro a gente vai falar sobre a burocracia. Primeiramente hoje, com a mentalidade de mãe e entendendo tudo que essas crianças que estão abrigadas já passaram, eu acho que não é tão burocrático assim. Primeiro que para você dar a entrada, eu acho que é uma documentação ok, eu não acho que eles pedem nada demais. Mas sim, existe uma burocracia, existe uma demora. Geralmente, a partir do momento que você foi no fórum primeira vez, até o momento em que você entra na fila de adoção, em que você está com a sua CNA nas mãos, não demora mais do que um ano. Tá? Eu nunca conheci ninguém que demorou mais do que um ano para estar com a CNA nas mãos, que é o documento que te permite adotar. Mas já conheci várias pessoas que passaram 4 meses, 5 meses para conseguir organizar toda essa documentação. Então, falado nisso, não são tantas burocracias assim. Agora vamos falar sobre a fila da adoção, a demora. A partir do momento que você pega a CNA, você já está considerado um adotante cadastrado, você já está na fila, você pode ser chamado para ser papai, para ser mamãe a qualquer momento. Então, por que a demora? No vídeo anterior, nós falamos sobre quais são as crianças, né, as reais crianças que vão para o abrigo, que estão para adoção. Então, o que acontece? Geralmente, a maioria dos pretendentes da adoção, eles colocam naquele perfil que eles pretendem uma única criança, geralmente do sexo feminino, branca e recém-nascida, saudável. Como vocês viram no vídeo anterior, essas crianças raramente se encontram abrigadas. Então, essa pessoa ela vai ficar esperando até que surja essa criança para ela, o que pode sim levar anos, 9, 10 anos, por não ser uma criança real. Por que, Natália? Bom, primeiro que a grande maioria da população brasileira não é branca, é parda ou negra. Então, a grande maioria das crianças abrigadas são pardas ou negras. Outra coisa que, por causa, né, de toda a história, de tudo que aconteceu lá atrás, muito antigamente, a maioria do público bem pobre, né, das pessoas bem pobres do nosso país, são negros. O que acarreta ainda mais em crianças negras abrigadas, porque raramente uma pessoa com boas condições financeiras vai abandonar uma criança ou negligenciar ela ao ponto dela ser abrigada. Então, o que acontece as crianças que os adotantes estão procurando não existem. Então, não tem como essa fila andar. Geralmente, é uma média de 4 adotantes para cada criança. Porém, essa fila não anda, não bate. Por que essa conta não bate? Mesmo tendo mais adotantes do que crianças abrigadas. Porque esses adotantes não querem essas crianças. Então, vamos falar um pouquinho de como não ficar parado nessa fila, de como andar rápido. Bom, primeira coisa que que eu acho assim que é uma dica muito boa e muito válida para todos os adotantes é abrir a nacionalidade. Quando você monta o seu perfil, lá tem todos os estados que você deseja adotar. Quantos mais estados você deseja adotar, você aceita adotar, mais abrigos à disposição de você vai ter, ou seja, mais crianças à sua disposição
para que a sua assistente social encontre uma criança para você. Lembrando que você mora em São Paulo e a assistente social ligou porque tem uma criança no Rio de Janeiro, você precisa sair de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro buscar ela, podendo ter que passar alguns dias no outro estado com recomendação da juíza para aproximação e tudo mais. Então, ok? Você entendeu? Quanto mais estados você assinalar que você aceita, mais abrigos, mais crianças terão para ser encontrada pela sua assistente social e chegar no seu seio familiar. Lembrando que o Estado, ele não paga, ele não te dá nenhum tipo de auxílio. Então, para você ir para outro estado, você terá que arcar com a passagem, com o hotel, com a alimentação, enfim, com tudo que for necessário para você ficar nesse outro estado. Uma outra coisa que parece que não, mas faz muita diferença, é a raça. Lá vai ter pardo, branco, indígena, negro ou indiferente. Quando você coloca indiferente, também abre o leque, mais possibilidades de você ser chamado para adotar, porque você não se importou muito com a raça da criança. No meu caso, né, eu sou considerada branca e eu adotei 3 crianças negras e uma parda. E eu deixei lá indiferente, ok? Se você assinalar branca, eles só vão te chamar para uma criança branca. Se você colocar negra, eles só vão te chamar para uma criança negra. Então, não colocar isso, deixar essa barrinha como indiferente, também aumenta as suas possibilidades. Lembrando que a maioria das crianças abrigadas são pardas e negras. Uma outra coisa muito importante é grupos de irmãos. Como eu falei nos vídeos passados, a maioria das crianças tem irmãos. Raramente ela é filho único. Então, se você pretende aí ter 2 filhos, 3 filhos, já assinala que você aceita irmãos. Mas, Natália, vai vir 3 crianças de uma vez? 2 crianças de uma vez? Sim, já vai chegar aí o seu combinadinho de irmãos. Porém, você não vai estar separando nenhuma criança que já perdeu tanto e também vai acelerar aí a sua fila. Você vai andar mais rápido nessa fila. No meu caso, você pode conversar com a sua assistente social e falar, olha, eu aceito adotar irmão, mas eu só aceito ficar com 2 crianças ou só 3 crianças, para não te chamarem para um sexteto. Lembrando que a partir do momento que eles te ligam, não é obrigatório você conhecer essa criança, tá? Então, te ligaram, eu tenho um grupo de 6 irmãos. Você pode falar, olha, eu não tenho interesse num grupo de 6 irmãos por não ter condições financeiras. Enfim, não importa qual é a sua justificativa, você nem precisa conhecer a criança, é só você avisar a comarca e a assistente social, ok? E você já pode avisar a assistente social quantos irmãos mais ou menos você aceita. Na minha primeira adoção, eu falei que eu aceitava irmãos, não coloquei quantidade e me chamaram para 2 irmãos, que é o Danilo e o Daniel. Na época o Danilo tinha 6 anos, ele estava dentro do meu perfil e o Daniel estava quase completando 9 e ele estava um pouquinho fora do meu perfil por conta das diferenças de 16 anos, mas tudo bem, a equipe técnica abriu essa exceção e correu tudo bem. E eu confesso para vocês que não teve nem grandes diferença em aproximação e adaptação entre ter 2 crianças e uma. Não muda muito, eles meio que se intertem ali. Pra ser muito sincero pra vocês, a diferença de ter um filho e ter 3 filhos é mais o financeiro, né? Porque aí são mais roupinha, mais comida, mais, enfim, escola, convênio, esse tipo de coisa. Mas a questão de rotina, adaptação, aproximação, relacionamento, não muda muita coisa não, tá? Lembrando que depois eu adotei a Clarice e logo em seguida veio a Yasmin, tá? Então, isso é uma coisa que pesa muito, a quantidade de irmãos. A maioria das crianças tem sim irmãos. Outra coisa que é um medo muito grande dos casais, quase casais nenhum aceita, é o passado da criança, ou seja, se os pais eram alcoólatras, se os pais tinham AIDS. Lembrando que nem sempre o fator dos pais terem AIDS significa que a criança tem AIDS, então ela pode não ter. Se os pais usavam drogas, se os pais bebiam, se existia um histórico de viver na rua, se eles eram abusados psicologicamente, fisicamente, sexualmente. Então, isso também, óbvio que tudo é questão de você estudar, pensar. Óbvio que cada criança com sua fragilidade vai precisar de algo
de um suporte diferente, mas são coisas que também valem a pena você pensar e ser um pouco mais... ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de preocupação, um pouco mais de carinho e não se prender a essas coisas. Um fator muitíssimo importante é a idade. Como eu falei no último vídeo, a idade pesa muito na questão de quanto tempo você vai demorar para adotar, a idade da criança. Como eu falei no vídeo anterior, a maioria das crianças são acima de 7 anos de idade, abrigadas, né? Você vê crianças maiores de 7 anos. Lembrar você da sua adoção, né? Do momento em que Deus te adotou, por quantos anos você foi aceita por Deus. Não é porque a criança é mais velha que ela não vai se apegar. Eu acho que a criança e o adolescente abrigado, eles têm muito mais anseio, muito mais ansiedade, muito mais sede de ser filho do que você de ser mãe e pai. Por que eu falo isso? Eu me via casada com uma pessoa que eu amava muito, numa família que me deram todo o suporte, todo o carinho e todo o amor. Um bom relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com a minha sogra, com as minhas cunhadas. Então, em hipótese nenhuma, eu estava carente de amor, carente de atenção, carente de família. Eu nunca soube o que é não ter amor, o que não é ter família, alguém para te proteger, alguém com quem contar. Eu nunca tive medo dos meus pais, eu sempre soube que eles estavam ali para me apoiar, para cuidar de mim. Então, eu não tinha esses anseios, nem esses desejos, eu estava totalmente suprida de amor, entende? Então, por mais que eu quisesse ser mãe, eu não sabia o que era ter falta de amor, de família, comunhão, amigos, eu não sabia, eu não me sentia carente, você entende? Já essas crianças e adolescentes no abrigo, elas nunca tiveram absolutamente nada, nenhum amor, nenhum afeto, nenhum carinho. Elas nunca deitaram à noite para dormir e olha, tá ok, eu tenho alguém para me proteger. Isso não existia com eles. Então, é muito importante você entender que o desejo dessa criança e desse adolescente é muito maior do que você, do que o seu desejo, sabe? Essas crianças, elas veem filme, desenho, seriado, e elas ficam se imaginando se é possível, se isso é real. Uma frase muito impactante que a minha filha mais velha me falou, que quando ela se sentiu segura a primeira vez, amada e em família a primeira vez, foi como se ela tivesse enxergado a vida inteira em preto e branco e de repente ela começou a enxergar colorido. Ela não sabia das existências das cores. E como isso é impactante. E eu imagino que seja também para quem estava no mundo, uma vida muito sofrida e de repente encontrou Deus e Deus fez aquela mudança. Sabe, são paralelos muito grandes e muito diferentes. Então é impossível você falar que uma criança e um adolescente, por ser mais velho, nunca vai te amar, nunca vai te respeitar, porque isso é impossível. Sabe? São crianças que desejam até mesmo a disciplina. Até a disciplina eles têm o desejo. Eu lembro que quando o Daniel e o Danilo chegou, o quarto deles já estavam prontos. E eles abriram a gaveta de meia e cueca e eles falaram, olha, a gente tem uma gaveta só de meia e cueca. Porque eles nunca tiveram aquilo. Até mesmo no abrigo, as coisas, mesmo as peças íntimas, são compartilhadas. Então eles anseiam por tudo isso, mesmo eles sendo grandes, sabe? Eu lembro uma vez que eu fui numa festinha do abrigo, e um menino que estava prestes a fazer 18 anos, ele falou assim, vocês vão adotar alguma criança aqui? E a gente falou assim, sim, a gente está no processo com 2 crianças, nós pretendemos adotar 2 crianças. E ele falou assim, nossa, que coisa boa, porque eu vim pra cá com 3 anos de idade e eu nunca saí daqui nem pra passear. Eu nunca tive nenhum padrinho afetivo. E agora eu vou fazer 18 anos e eu não sei o que é ter uma família, o que é receber um abraço. Na busca ativa, você vê as crianças falando que querem ser adotadas porque querem receber um beijinho de boa noite.
Então eu sei que por mais que você tenha anseio em ser mãe, em ser pai, essas crianças e adolescentes querem muito, muito mais ser filhos. Eu tenho um monte de sobrinho e eu sempre soube o que era amar uma criança, o que é ter uma criança em casa, o que é se dedicar. Eu sempre tive alguém para suprir essas necessidades, mesmo que não fossem meus filhos. Eu tenho sobrinhos lindos, incríveis, que são muito apegados a mim e que eu tenho liberdade de conviver com eles. Essas crianças não. Elas não tiveram ninguém para lutar por ela. Então, independente da idade, ela vai sim se apegar, ela vai sim se amar. Eu conheço inúmeras famílias, e eu tenho abordado isso no meu canal, que adotaram crianças de 12, 13, 14 anos e são simplesmente constrangidas pela quantidade de amor e de afeto que eles têm. Eles vão te chamar de pai, eles vão te amar, eles vão te abraçar. Óbvio que toda criança faz malcriação, toda criança e adolescente, você fez, eu fiz, mas não tenha medo disso, não tenha medo da idade, não permita que isso tire de você a oportunidade de ter um filho incrível. E mais ainda, não permita que esse preconceito transforme a vida de uma criança e crê em Deus. Deus ele pode mudar qualquer história, sua, a minha, com certeza de uma criança ou de um adolescente. Quero deixar claro que nenhuma criança considerada delinquente vai parar no Cadastro Nacional de Adoção. Isso é muito importante você saber. Nenhuma criança que estava por escolha própria na prostituição, nas drogas, vão parar no abrigo, na fila de adoção, tá? Outra coisa que pega muito é a questão da saúde. Se a criança ela tenha qualquer síndrome, qualquer atraso, qualquer deficiência, mais simples que seja um lábio leporino, que seja uma síndrome de Down, que seja falta de um membro, elas não são consideradas crianças saudáveis. Então, se você coloca lá que você deseja uma criança saudável e ela não tiver um bracinho, ou não tiver uma perninha, ou não enxergar muito bem, ou tiver um TDAH igual o meu filho, ela não vai se enquadrar numa criança saudável. Então, pesquise todos os termos em questões de saúde que tem no cadastro, pesquise, entenda da doença, da síndrome, da deficiência, para que você coloque mais sim do que não e, mais uma vez, fique aí na fila do cadastro por questões pequenas, tá? Desculpa porque eu me emocionei. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você crer no sobrenatural de Deus e crer que Ele vai te enviar o seu filho, não a criança que você deseja, mas o seu filho, a criança que Ele preparou para você, e você não se apegar a esses perfis, você não vai ficar na fila de adoção. Eu não fiquei na fila de adoção, eu adotei muito rápido. Sou muito grata por isso. Muitíssimo obrigado, desculpa qualquer coisa. Que Deus te abençoe, um grande beijo e até o próximo vídeo.